Oi, Tchurutchu, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazer uma tag, a tag Se Eu Fosse 3 pontinhos. Eu vi essa tag que a Fernanda Souza, do Thiaguinho, a Fernandinha, que ela fez no canal dela. Pra quem não sabe, ela tem um canal. Gente, eu dou muita risada com ela. Eu vou deixar, quem não viu ainda o canal dela, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo, tá? E eu vi ela fazendo essa tag. Aí na terceira ou quarta pergunta, eu falei, não, eu não vou assistir. Eu vou primeiro gravar eu respondendo, depois eu termino de assistir o vídeo dela. Então, vamos lá. Coloquei o computador aqui embaixo, aqui. Vocês desculpa eu? Então eu vou pôr meu óculos, eu acho que vai dar reflexo. Mas é pra eu enxergar. Senão eu vou ficar com dor de cabeça depois. Então vamos lá. A primeira pergunta. Se eu fosse um mês. Se eu fosse um mês, eu seria dezembro. Por quê? Eu gosto de dezembro, eu não ligo muito. Mas infelizmente esse é o único mês em que as famílias mais se reúnem. O que é um erro, mas é o que acontece. Então provavelmente eu gostaria de ser dezembro, que é o momento em que as pessoas se unem, as pessoas, a maioria estão de férias, daí, enfim, dezembro. Se eu fosse um dia da semana. Se eu fosse um dia da semana, eu acho que eu gostaria de ser domingo. Talvez. Talvez domingo, que é um dia livre, que eu posso escolher o que eu posso fazer, entendeu? Posso ficar em casa, eu posso sair, eu posso ficar com o meu esposo. Se fosse uma estação do ano, com certeza, inverno. Já falei do meu amor por inverno aqui, né? Já disse. Se eu fosse um planeta. Two hours later. Planeta Terra mesmo, né? Ai, tá muito ruim com reflexo, gente. Eu vou tentar fazer aos poucos sem óculos. Acho que não dá muito certo. Peraí. Olha só o que eu não faço, Brasil. Eu vou aumentar. Eu aumentei a porcentagem do zoom na tela do computador pra me enxergar o que tá escrito. Mesmo assim ainda tá ruim. Eu tô tirando o reflexo, porque eu estou com preguiça de pôr a lente. Se eu fosse uma direção. Pra frente. Reto, pra frente. Isso é uma resposta? Se eu fosse um móvel. Se eu fosse um móvel. A penteadeira onde se acomodam todas as maquiagens, é isso? Se eu fosse um pecado. Com isso não se brinca não, hein? Pula essa resposta. Se eu fosse um sentido. Hã? Em que sentido? Em que sentido? Eu tô meio confusa pra responder esse negócio. Se eu fosse um sentido, mas direção em sentido... Pera. Meu cérebro é meio bugado. Nessa do sentido eu vou entender, tipo... sentidos humanos. Como é que eu posso explicar? Toque, tato, paladar, essas coisas, sabe? Sentidos. O toque, porque o toque é o melhor sentido. Se eu fosse uma pedra... A pedra filosofal. Só os fortes entenderão. Se eu fosse uma planta, eu seria uma árvore que dê muitas flores. Que eu não sei nenhum nome de uma árvore agora, mas eu seria uma árvore que dê muitas flores. Se eu fosse uma flor. Se eu fosse uma flor, uma rosa? Uma rosa. Se eu fosse um clima.
perguntas estão meio repetitivas, não estão? Não tinha já essa pergunta? Se eu fosse uma estação do ano, se eu fosse um clima. Se eu fosse um clima, seria o clima do inverno. Se eu fosse um prato, seria um tipo de comida? É isso essa pergunta? Se for isso, seria um prato salgado. Com queijo. Não, saudável. Se eu fosse um instrumento musical. Então, eu não entendo muito de instrumento musical, mas muito menos desse que eu vou falar. Mas eu acho que eu seria uma bateria, porque eu acho que dá pra fazer tanto o ritmo mais tranquilo quanto o ritmo mais tcharam, que isso é normal, né? Tcharam, o pessoal pensa em bateria e já pensa tcharam, né? Mas também dá pra fazer o ritmo mais lentinho. Então, como eu sou meio bipolar, como eu já disse, né? Eu acho que seria a bateria. Não sei. Se eu fosse um elemento, tipo terra, ar, fogo, vento, assim, acho que água, porque eu gosto do barulho. Se eu fosse uma cor, se eu fosse uma cor, não tenho nada aqui da cor que eu gosto, por enquanto. Se eu fosse uma cor, eu seria uma cor pastel, sabe aquelas cores pastéis, rosa clarinho, azul clarinho, roxo clarinho, que é o lilás no caso, essas cores mais assim. Se eu fosse um animal, meu amor, não faço a menor ideia, porque eu gosto de todos os animais. Todos. Não sei. Se eu fosse um animal, gente, eu amo gato, eu amo cachorro, eu amo passarinho, eu amo todos os bichos. Eu ia falar que eu queria ser um leão, mas eu não ia ter coragem de matar os bichos pra comer eles na floresta. Não sei. Se eu fosse um som, eu seria esse som. Não sei se deu pra ouvir aí, mas seria o som de água com passarinho. Sons sons da natureza. No caso aqui eu escolhi cachoeira com passarinho, ó, gente. Aqui. Seria esse som, com certeza. Se eu fosse um sentimento, amor. Se eu fosse um lugar, eu seria uma ilha. Uma ilha. Isso significa que seria praia em volta, né? Que eu gosto de praia. Que teria uma cachoeira no meio dessa ilha, que eu gosto, com bastante pedras. E que seria um lugar zen, um lugar tranquilo. Seria esse lugar. Se eu fosse um sabor, olha, eu acho que eu seria o sal. Por quê? Não que eu gosto de coisa salgada, não. Mas o sal, eu assisto muito Masterchef, então eu sei do que eu estou falando. Quer dizer, eu sei que eles estão falando, porque eu não sei o que eu estou falando, mas... como confusa. Por que eu seria o sal? Porque o sal é o que dá o equilíbrio. Porque o sal é o que dá o equilíbrio às coisas, que faz o sabor das coisas se equilibrarem, ficar mais gostoso, tudo se encaixar, tudo ficar bonito, tudo ficar melhor. Então seria o sal. Se eu fosse uma palavra, gente, que difícil, eu não sei. Tá aí. Pode ser 2 palavras? Não sei. Porque, cara, é a minha cara indecisa. É essa palavra que eu seria, com certeza. Quem me conhece sabe disso. Se eu fosse um objeto,
Pensei numa boa aqui, hein? Pensei numa boa aqui, hein? Se eu fosse um objeto, eu seria o espelho. Porque eu tentaria mostrar o lado bom das coisas para as pessoas. Oi, tentei tentei filosofar e dei errado, mas volta aqui, ó. Se eu fosse um objeto, eu seria o espelho, porque eu ia sempre tentar mostrar o melhor das pessoas. Fala se eu não filosofei. Pode falar. Se eu fosse uma parte do corpo, eu sou ruim de pensar rápido assim, mas ó, se eu fosse uma parte do corpo, eu acho que eu seria o cérebro, porque o cérebro é o cérebro. Que horrível. Não, porque o cérebro comanda tudo, meu Deus, mas espera, o coração também é muito importante no caso, né? Vou filosofar de novo, eu seria os olhos. Porque os olhos dizem muito sobre uma pessoa. Eu tô muito filosófica hoje. Se eu fosse um número. 6. Vou explicar. Eu, meu marido, minha gata, meus 3 cachorros. Nina, Tchuco e Floquinho. 6. Contei certo? É, tá certo. Se eu fosse um símbolo. Acho que eu seria... Se eu fosse um símbolo, pensei um pouquinho pra responder essa daqui, hein? Eu seria uma aliança. Um círculo, né? Uma aliança. Essa aqui é a minha aliança. Porque o pastor que fez o meu casamento, ele disse uma coisa que ficou muito gravada, sabe? A aliança, ela é o mais puro e fino dos metais. Ela é contínua e não tem emendas, sabe? E isso ficou na minha cabeça. Então, tô falando sério agora aqui. Tá filosofando falando sério, hein? Que é isso? Mas não, é porque eu não consigo pensar em nada, sabe? Então, a aliança seria um dos símbolos, sabe? Coisas puras, coisas contínuas, coisas verdadeiras, coisas que não se desfazem. Então, aliança. Se eu fosse uma música... eu já sei. Eu não sei nem... Eu vou pôr 5 segundos nessa música, porque vai que um dia a pessoa fica conhecida no YouTube. O YouTube vai bloquear esse vídeo daí. Pera aí um pouquinho. Bom, se eu fosse uma música, seria essa musiquinha. Gente, eu nunca falei aqui sobre isso, mas um dia eu terei a oportunidade de falar sobre isso. Deixa eu tirar o som. De novo, só os fortes entenderão. Mas vou finalizar o vídeo por aqui. Inclusive dá até uma vontadezinha de ver esse negócio que tem relação à música. Louca. Bom, pessoal, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag meio diferentona, né? Eu respondi meio do meu jeitinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu gostei, tá? Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E me seguir também nas minhas redes sociais, que eu vou estar deixando aqui abaixo, tá bom? E se você é novo por aqui, eu peço a gentileza que você se inscreva no canal, tá bom? Que sempre, todas as sextas-feiras tem um vídeo novo no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!